E aí, família, firmeza, mais uma aulinha da hora aí pra nós. A aula de hoje, ela tá dentro do bloco de economia brasileira e industrialização, né? É um período que vem posterior à ditadura e a gente já começa a abrir o período muito importante, muito relevante para o vestibular, que é a abertura comercial e privatizações no Brasil. Ele não cai, ele despenca, beleza? Então aqui a gente tem uma foto, a gente vai dar uma ênfase muito forte para o trabalhador, para as questões do trabalhador, beleza? Então é importante que vocês já destaquem isso nas folhas de caderno de vocês, beleza? Os temas abordados na discussão é a apresentação da política econômica brasileira de abertura política, ou seja, a gente está falando das economias, está falando das políticas econômicas posterior à ditadura militar, né, com os governos democráticos, a consequência da inflação, certo? O que propriamente a inflação causa e o seu controle, como foi realizado esse controle, e a inserção da economia brasileira no mercado mundial. Aqui é importante já começar um parênteses a destacar, que mercado mundial é esse? A gente necessariamente está falando de um capitalismo financeiro, ou seja, o protagonismo está nos bancos, está em quem? Nos acionistas. Então agora a gente tem o grupo Rockefeller, né, o grupo desses caras loucos aí, desses grandes acionistas, que eles moram nos países desenvolvidos e eles compram ações de empresas do mundo inteiro. Então, não necessariamente agora ele precisa construir uma empresa. Agora, esse acionista ele pode comprar pedaços, frações dessas indústrias, certo? E continuar no seu país de origem. Então ele compra frações de indústrias chinesas, tailandesas, brasileiras, mexicanas, argentinas, europeias, o que for, e ele continua morando no seu país desenvolvido, beleza? Então aqui a gente vai ver que a inserção da economia brasileira ela se dá nesse contexto, num contexto de capitalismo, no capitalismo financeiro. Isso é muito importante, beleza? Então o Brasil ele vai ter que se ajustar nesse processo e é assim que ele vai fazer no governo Collor, beleza? Então a questão para ser levada para a monitoria, né? Quais foram os aspectos positivos? Então já anota no seu caderno positivo, faz um tracinho. Aspectos negativos, do outro lado da coluna, da abertura econômica brasileira iniciada em 1990, que a gente está falando da abertura democrática, né? A gente está falando do período democrático. Então já anota positivo ou negativo, descreve conforme você vai vendo na aula e leva para a aula. Não precisa formular uma questão, tá? Mas você pode falar, ó, lá na monitoria, eu achei positivo isso, negativo isso. Simples, tá? Só fazendo um resgate da aula anterior, então a gente viu que na ditadura militar o grande protagonista das obras faraônicas, do processo de desenvolvimento da economia brasileira era tomado pelo Estado brasileiro, pelo Estado militarizado da ditadura militar, beleza? Mas quem financiava esse processo? O capital estrangeiro, os bancos estrangeiros. Lembra que a gente saiu de uma dívida no Juscelino Kubitschek de 3,7 bilhões de dólares no final da ditadura militar em 1980, já na crise da ditadura militar, para 95 bilhões de dólares, beleza? As altas taxas de inflação, ela foi um caráter muito significativo para a queda desse governo, né? Por que, basicamente? Porque eles inauguram aquilo que eles chamam de ciranda financeira, ou seja, importar é o que vale, né? Deixa eu colocar aqui o carregador. Essa é o grande destaque que eles vão ter, né? Então, para pagar essas dívidas, a gente precisa exportar produtos para entrar dólar no país e, consequentemente, pagar essas dívidas que a gente pegou com os bancos para construir essas obras faraônicas, como Angra, Transamazônica, Itaipu, Ponte Costa e Silva, que hoje é chamada de Rio Niterói, beleza? Todas essas obras foram financiadas por bancos internacionais e tomadas como frente pelo Estado brasileiro. Então esse dinheiro deveria ser pago e eles foram cobrados em altas taxas de juros, ainda mais pela crise do petróleo na década de 70, beleza? Então a única coisa que o governo militar, a ditadura militar colocou como prioridade para o pagamento seria, nesse caso, a dívida externa. Então exportar é o que importa.
beleza? Então, para conseguir isso, ele precisou necessariamente fazer uma arrocha salarial e desvalorizar a moeda, desvalorizar o real, né? Na época a moeda que tinha, né? Desvalorizar essa moeda lá, que não é o real, é outra moeda, mas desvalorizar essa moeda perante a moeda estrangeira, no caso o dólar. Ou seja, o comerciante estrangeiro que vier comprar produtos brasileiros, ele vai vir comprar com dólar, beleza? Se o dólar, $1 compra R$5, ele vai conseguir comprar mais produtos do que se $1 custasse apenas R$1, beleza? Então você desvaloriza a sua moeda. Para desvalorizar, basicamente você imprime mais moedas, faz mais moedas circular no seu país, certo? E necessariamente o que acontece com essa política? Qual é a consequência dessa política unicamente de exportação? A desvalorização da moeda e a perda do poder de compra do trabalhador. Isso é muito significativo. Por quê? Porque as altas taxas de inflação, as altas taxas de juros desse capitalismo financeiro, do capital especulativo, certo? Essas altas taxas de juros, elas produzem, né, um déficit muito grande no poder de compra. E você tem dois agentes, o empresário e o consumidor. Alguém vai ter que sair perdendo nesse processo, ou os dois ou um deles. E o que o empresário faz? Ele transfere a sua perda para o trabalhador. Como? Aumentando o valor do produto. Ah, então eu ganharia R$100 vendendo um celular. Nossa, só que desvalorizou a moeda. Então agora eu vou ganhar R$80. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse celular agora por R$120. Ou seja, eu vou ganhar aquilo que eu já ganharia e vou cobrir a minha perda, que ocorreria de R$20. Beleza? Então ele aumenta o valor desse produto para ele não ter perdas na inflação. Só que o trabalhador não consegue fazer isso, porque o único meio de compra que ele tem é o seu salário. E se ocorre um arrocha salarial, ou seja, não um aumento do salário, o salário ele não acompanha a inflação. A inflação sobe, ela é transferida para o produto e o salário não sobe, ele continua baixo. Entendeu? Então, o que acontece com a classe trabalhadora? Ela começa a perder esse poder de compra muito forte, né? Ela começa a consumir cada vez menos. E o que acontece com os empresários? Eles começam a acumular todas essas riquezas unicamente nessa classe, beleza? Então, há um acúmulo de riqueza muito forte em uma parcela muito pequena da sociedade. Vamos lá. A perda do poder de compra do salário, eu já disse, né? E isso causou uma estagnação, tanto na indústria como na economia brasileira, por causa do mercado consumidor que acaba perdendo esse poder relativo, beleza? Então a gente tem aí, né, que no fim da ditadura militar, a gente acaba sendo sucedido por um governo intermediário ali, que seria o Itamar Franco, que morreu, depois José Sarney ocupa, né, a presidência, a cadeira da presidência como era vice, virou presidente, e depois, posteriormente, em 1990, que é o período mais importante para nós, a gente tem aí o Plano Collor, certo? Ou Plano Collor. O Fernando Collor é eleito o primeiro presidente democraticamente eleito no Brasil, beleza? E ele faz agora uma viravolta muito forte naquele tipo de política que estava tendo. As mazelas causadas pela ditadura militar no caráter econômico e no caráter social, ele não desaparece com o fim da ditadura. Eles mantêm, a dívida continua, o arrocha salarial já estava, o poder de compra da classe trabalhadora já tinha perdido. Então todos esses problemas estruturais, sociais e econômicos, eles passam agora para o governo democrático. E Fernando Collor, se deparando com isso, ele precisa de algum jeito organizar isso de alguma forma. E o plano tomado por ele é calcado em três pilares. A eliminação dos monopólios do Estado, ou seja, ele já toma um caminho completamente diferente. Antes, na ditadura, o Estado ele monopolizava setores estratégicos da industrialização. Aqui, o Collor ele vai eliminar esses monopólios, tanto na telecomunicação, tanto na petroquímica, beleza? E vai abrir brecha para o capital estrangeiro, certo? Comprar essas empresas, entendeu? Comprar as ações dessa empresa. Lembra que nós estamos no capitalismo financeiro. Isso é muito importante, porque agora
esses bancários, esses acionistas, eles não vão financiar o Estado. Agora eles vão comprar essas empresas. E agora eles vão sair de atores que estão do lado do Estado para atores principais desse processo. A abertura econômica é o outro pilar, então o ingresso de vários produtos importados por meio da redução ou eliminação dos impostos da importação, né? Então você tem aí, né, uma abertura do mercado consumidor brasileiro que era antes restrito, né, de alguma forma para as empresas, então, ou para as empresas nacionais. Agora essas empresas nacionais elas concorrem com as empresas multinacionais e com a eliminação dos impostos das importações acabava ocorrendo até que produtos internacionais de bens de consumo como chocolate, Coca-Cola, alimentos, rádio, entre outras coisas, de bens de consumo duráveis também, entre outras coisas, eles chegavam até mais barato do que o próprio produto nacional dentro do território. Beleza? Então, acaba acontecendo que grandes empresas nacionais, elas nessa concorrência, elas acabam falindo perante o grande poder econômico das multinacionais. Beleza? E o terceiro ponto, a diminuição da participação no Estado no setor produtivo, né, por meio da privatização dessas empresas estatais que já seguem aquele ideal de afastar o Estado dos setores estratégicos da economia, tá? A abertura comercial, ela se dá, né, basicamente pelo aumento das empresas multinacionais. Então você tem um ramo automobilístico, de telecomunicações vindo muito forte para o Brasil, né? O de telecomunicações teve até alguns avanços significativos, não é de tudo ruim, mas não foi de todo bom, né? Vale lembrar que até hoje menos da metade da população tem acesso a celulares, a linha telefônica, beleza? Então não é algo tão significativo assim, mas houve sim um aumento na possibilidade de linhas, de pontos de telefone, de torres de telefone, e, consequentemente, de celulares. Mas lembrando que a gente está falando dos anos 90. Quem tinha celular nos anos 90? O Playboy, não era a classe trabalhadora, entendeu? Então não é toda a população que consegue... A vinda da telecomunicação para cá, de empresas multinacionais, não, presta atenção, não democratizou as linhas telefônicas, porque isso não ocorreu nem até hoje, beleza? Com o G5 vindo aí para o Brasil, beleza? E o automobilismo, né, que as multinacionais como Honda, a GM, a Volkswagen, a Fiat no Rio de Janeiro, né, tanto na região norte, né, na Amazônia, ali na Zona Franca de Manaus, como na região sul, como na sudeste, começa a pipocar diversas indústrias. E lembrando que para elas virem para cá, é necessariamente que ocorra incentivos fiscais, lembra, né? Que a gente tinha falado isso nas aulas anteriores de capitalismo. Incentivos fiscais. E que incentivos fiscais são esses? Menos impostos, salários baixos, menos direitos trabalhistas. Por quê? Porque quanto menos ela gastar para produzir um produto, mais ela vai poder lucrar com esse produto, certo? Mais ela vai poder vender esse produto num preço mais baixo. Se o salário é alto, se os direitos trabalhistas são altos, se ela precisa construir uma hidrelétrica, construir a infraestrutura para que essa empresa seja implementada em determinado país, ela vai ter custos para isso. E esses custos vão entrar posteriormente no cálculo depois, quanto eu gastei e quanto eu lucrei de volta. Então elas vão buscar países estratégicos onde ela possa implementar a sua indústria multinacional automobilística, por exemplo, certo? E uma forma que ela consiga lucrar o máximo possível. Então o arrocho salarial é muito importante para essa vinda das multinacionais. Só que o arrocho salarial já era algo que estava vindo desde do Juscelino Kubitschek. Então a classe trabalhadora que já estava fragilizada, ela continua acentuando a sua fragilidade nesse processo de abertura econômica. Isso é importante. Por exemplo, as indústrias automobilísticas, elas contrataram, elas tiveram um aumento muito significativo da produção de 95 a 2010, né? Muito significativo. Só que o aumento da produção foi muito alto e o aumento de pessoas contratadas nessas indústrias, elas diminuíram, foram ao contrário.
Isso é devido basicamente à compra de máquinas do exterior, certo? Então essas multinacionais vinham para cá, elas traziam essa tecnologia para cá, dessas esteiras, dessas linhas de produção, e isso acabava produzindo necessariamente, né, uma substituição da mão de obra proletária para o maquinário. Então muitas pessoas perderam seus empregos para essas máquinas das multinacionais, por exemplo, certo? E, consequentemente, ela não precisava contratar mais pessoas. Por exemplo, hoje isso acontece com os aplicativos um paralelo, né? Isso acontece com os aplicativos de celular de banco. Né? Em vez de eu contratar um bancário para resolver os problemas de uma conta ou fazer negócio com alguém, agora você faz isso pelo aplicativo. Eu contrato uma pessoa que faz um aplicativo, certo? Esse aplicativo eu posso vender para 200 mil pessoas, foda-se, tá ligado? Em vez de eu contratar 3, 4, 5, 6, 10, 15, 200, 300 bancários. Então muitas pessoas acabam perdendo seus empregos nesse momento e o poder de compra, consequentemente, aumenta. Isso é chamado de desemprego estrutural ou tecnológico, ou seja, são desempregos causados pela vinda desse maquinário para cá. Aqui a gente tem uma foto meramente ilustrativa de trabalhadores em uma agência de emprego buscando trabalho, né, mais ou menos nesse período dos anos 90, tá? E isso daqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque o trabalhador ele já vinha vindo desde do Juscelino Kubitschek tendo uma perda no seu poder de compra muito forte, enquanto que a classe média e a classe alta, a classe rica, ela transferia as perdas da inflação para o produto, né, para o trabalhador, ou seja, eu não posso perder por causa da inflação, então eu vou transferir isso e vou aumentar o valor do produto para eu não ter perdas, basicamente. Então, quem acaba sempre nesse processo de industrialização e agora de abertura econômica no Brasil, quem acaba perdendo significativamente o seu poder de compra, o seu direito de cidadania exercido através do seu trabalho e de outras coisas, e é a classe trabalhadora. Isso é muito significativo, beleza? Então, acabou acontecendo uma elevação extremamente alta da inflação, né? Por exemplo, como a gente está falando de um capitalismo financeiro, a especulação financeira ela é muito fundamental. Ou seja, esses acionistas eles vão emprestar os dinheiros nos países onde os juros são mais altos. Entendeu? Então o Brasil, para manter esses juros altos, ele precisa necessariamente manter uma inflação alta, certo? Então para manter essa inflação alta, ele já mata dois de uma vez só. Ele atende o capitalista financeiro, né? Esses acionistas estrangeiros, certo? Além disso, ele consegue também favorecer as indústrias nacionais que são voltadas para o comércio exterior, ou seja, elas vão exportar esses produtos para entrar dólar no Brasil e, consequentemente, pagar essa dívida externa, beleza? Deixada pela ditadura militar. Então, a gente tem que a inflação no governo de Fernando Collor, ela chega a quase 200% ou 90% ao mês. Ou seja, eu ganho R$200 hoje, vou comprar 1 quilo de carne, que custa R$20 o quilo, no outro mês essa carne já pode estar custando R$40. E no outro ela vai estar custando R$80, entendeu? Então o que isso aconteceu? Para a classe trabalhadora que ainda tinha os seus salários, que não foram demitidos, porque houve um desemprego em massa gigantesco nesse período, gigantesco, né? Para a classe trabalhadora que ainda tinha os seus salários, essa classe trabalhadora, o que ela fazia? Ela recebia o seu salário e ela corria para o mercado na hora para fazer aquela compra de mês na hora. Por quê? Porque no mês seguinte ou até no dia seguinte, porque a inflação ela era flutuante, né? O governo poderia organizar ela de um acordo que favorecesse favorecesse o capital estrangeiro e, consequentemente, as exportações, né? Então, essas pessoas corriam para os mercados, certo? E com a inflação aumentando cada vez mais,
os donos de mercados, os donos desses produtos, eles transferiam a perda da inflação para o valor do produto e aumentava esse valor. A carne valia mais e mais, então a inflação aumenta, a carne aumenta. A inflação aumenta, a carne vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E o salário do trabalhador, que é bom, né, que vai fazer comprar isso, não aumenta. Então, basicamente, eles correm para os mercados e ocorre um desabastecimento muito forte, ou seja, chega um momento que não tem papel higiênico, não tem carne nos supermercados. Por quê? Porque grande parte desses produtos estão sendo exportados para o mercado consumidor estrangeiro e os que ficam aqui, eles estão sendo sugados muito numa velocidade extremamente rápida. Por quê? Porque o trabalhador, ele começa a se sentir inseguro de, em vez de comprar hoje, eu vou comprar amanhã ou depois ou na semana que vem, e o salário dele, em vez de comprar 1 quilo de carne, comprar agora 200, 300 gramas de carne daqui a um mês ou daqui a 3 semanas, entendeu? Então ocorre um desabastecimento muito forte, isso é muito significativo que eu estou falando. E como que o governo Collor vai tentar organizar isso? Ele vai tentar impedir que os empresários transfiram para o produto o aumento da inflação. Ou seja, ele vai tentar fazer que o empresário também perca com a inflação, certo? Por quê? Porque o que está acontecendo agora? A pimenta está entrando só no cu do outro, entendeu? Do trabalhador. E o empresário só está lucrando, arrecadando, concentrando essa riqueza nele, transferindo as perdas dele para os produtos. Então, ou ele vende para o mercado exterior, ou ele vende mais caro aqui no Brasil. Então, ele continua vendendo, ele continua tranquilo na sua, enquanto o outro está quase entrando em situação de fome, né? Que já era óbvio, né? Então, o que o Collor acaba fazendo nesse momento de quase crise humanitária no Brasil, de desabastecimento? O que ele faz? Ele fixa a tabela dos preços. Nossa, isso foi o fim, mano, para os empresários. O empresário ficou puto. Ele falou, como assim agora eu vou ganhar menos com o mercado consumidor brasileiro? Eu não posso mais transferir o valor da inflação para o produto? Aí, o que esses empresários fazem e o que os acionistas fazem quando a taxa de juros é fixada também, né? O que esses acionistas fazem? Eles tentam de todas as formas resgatar os seus dinheiros. Eles tentam tirar os dinheiros do banco, transferir o dinheiro para outros países ou até, né, literalmente tirar esse dinheiro de contas jurídicas e transportar eles para poupanças, cadernetas de poupanças, conta corrente. Nesse momento, nessa iminente fuga de capital que o governo Fernando Collor estava vendo, ele faz o confisco dos depósitos bancários acima de 50 mil reais. Ou seja, ele quer impedir. Por que 50 mil cruzeiros, pessoal? Porque ele quer impedir que esses empresários tirem o seu capital daqui e transfira ele, né? Ou seja, ele deposita esse dinheiro em contas poupanças, entendeu? Ele quer impedir essa transferência. Então, para impedir isso, ele faz o confisco. Isso acabou desagradando muito a classe empresarial e a classe estrangeira de acionistas brasileiros, né? Então isso acabou causando também, Quebrada, uma forte oposição ao governo do Fernando Collor, né, que foi um completo desastre, né? E a partir disso ele começa a sofrer grandes denúncias de corrupção, como do aeroporto da fazenda da Dinda dele lá, entre outras coisas, né? Então, aqui a gente já deu caráteres importantes dessa abertura econômica. Ela concentrou o capital dentro de uma minoria da sociedade brasileira, enquanto a outra tinha o seu poder de compra cada vez menos sendo perdido. Em favor do quê? Em favor de mais exportação, né, que beneficiava a classe empresarial, consequentemente, né, em favor também não só da exportação, mas também de altos juros para esses comerciantes, para esses acionistas, para esses bancários, tanto nacionais como estrangeiros, né? Então, continuando com aquela vinda com o terceiro ponto, na realidade, desculpa, com o terceiro ponto do plano do Collor, que seria a privatização, né? Então, a tirada do protagonismo do Estado, que era muito forte na ditadura militar e no Juscelino Kubitschek,
né, um afastamento desse Estado dos setores estratégicos da economia, né? Então abriu muito forte, né, as privatizações, elas possibilitaram a entrada, o ingresso do capital estrangeiro em setores produtivos e estratégicos, por exemplo, de bens de consumo e de bens de consumo não duráveis, por exemplo, carros, geladeiras, geladeira Brastemp, sempre Toshiba, entre outras porra aí, Coca-Cola, Nestlé, entende? Todos esses produtos, eles acabam vindo para o Brasil, né, com essa privatização. A consequência disso, né, foi que a economia que antes era calcada em cima da especulação financeira, ela vira uma economia um pouco mais estável, ou seja, ela oscila menos, né? Ela oscila menos. Só que com a privatização, com a compra dos royalties, dos papéis, das ações dessas empresas, os dólares que antes era devido ao pagamento da dívida externa, agora eles eles têm uma fuga do território brasileiro através de remessas de lucros e pagamentos. Então essas pessoas que compram essas ações, uma determinada hora ela vai ter que ganhar o lucro da empresa, então esse lucro vai para onde? Para onde essa pessoa está. E onde essa pessoa está? Lá no conglomerado Rockefeller, nos Estados Unidos, ou lá na França. Então esses dólares vão sair em formas de pagamento para esses países, ou seja, eles não vão ficar no Brasil e eles não vão ser possíveis pagar a dívida através dele. Aqui a gente tem uma foto, né, de um leilão que ocorreu do aeroporto de Galeão e mais um aeroporto que eu não lembro o nome, são dois aeroportos internacionais que gerou em torno de 20 bilhões de dólares a privatização deles para o Estado brasileiro. E a gente vê aqui o fechamento do negócio, né, o perfil das pessoas que estão aqui fechando esse negócio. Aquelas pessoas que mesmo com as altas inflações, mesmo com a perda de poder de compra da moeda brasileira, eles continuam arrecadando e acumulando valores, montantes vultuosos de dinheiro, beleza? Então olha o perfil deles para o perfil dessas pessoas, né? Então a gente vê aí uma cisão muito bem delimitada, né? Então as privatizações, ela faz um incentivo, né? Então para o pagamento dessas dívidas, ela incentiva mais a exportação, né? Então a privatização ela incentiva mais a exportação, o aumento do fluxo de investimento estrangeiro e a internacionalização das empresas nacionais. Então, para a gente fechar aqui, o mais importante é o quê? A gente tem um momento aqui que agora a gente está no capitalismo financeiro, ou seja, o protagonismo está no banco e está com os investidores internacionais. O Estado perde protagonismo, isso é importante, ele perde protagonismo. Com a vinda desse capital estrangeiro para o Brasil, aumenta o poder de compra da classe trabalhadora? Não. Por quê? Porque para exportar é necessária a desvalorização. E a vinda das multinacionais para o Brasil, necessariamente, ela necessita, né, que ocorra a rocha salarial, ocorra que as condições para a implementação dessa indústria sejam mais favoráveis aqui do que em outro país. Ou seja, ela vai buscar um país onde ela lucra mais e esse país não é um país onde ela foi criada. Por exemplo, a GM vem para o Brasil e ela sai dos Estados Unidos porque no Brasil o trabalhador que trabalha na GM ele vai ganhar 1/3 do que um trabalhador norte-americano. Então, aqui ela vai lucrar 3 vezes mais do que ela lucraria se ela produzisse o mesmo produto nos Estados Unidos. Entende? Então, a classe trabalhadora, ela acaba tendo a perda do seu poder de compra muito forte, né? Ela acaba se marginalizando cada vez mais. E isso é uma característica muito forte desse governo, mas também dos outros, como a gente mostrou na ditadura militar, beleza? Então isso é algo muito significativo. É um aspecto que aí você vê se é positivo ou se é negativo. Um aspecto também que você pode ver se é positivo ou negativo é a vinda de mais produtos para o Brasil. Então, mas se o trabalhador, a classe trabalhadora não consegue comprar, quem vai conseguir comprar esses produtos? A classe média, basicamente. Beleza? Então você tem aí um aumento da concorrência,
né? Então, as indústrias nacionais privadas, elas vão concorrer com as indústrias multinacionais, só que muitas das indústrias nacionais, elas não têm o poder econômico dessas multinacionais, e nessa ampla concorrência e com a eliminação de impostos de produtos importados, os produtos internacionais, como por exemplo Coca-Cola, ela acaba chegando mais barato do que propriamente um refrigerante produzido aqui. Ou seja, a pessoa vai optar em comprar uma Coca do que comprar o outro. Beleza? Então agora venham para a monitoria, porque na monitoria a gente vai mostrar um vídeo, certo? Da música O Salto, do Rapa, e vamos acentuar e vamos discutir mais aprofundamente, mais profundo, essa questão aí sobre o trabalhador nesse período, beleza? Então tamo junto, é nóis, quebrado.